Olá pessoal, meu nome é Laís Lago dos Reis e eu, junto com a equipe composta por Yuri, Lorena e Tairone, resolvemos a questão 1 da lista avaliativa de coluna de absorção com recheio. Esse exercício ele diz o seguinte: um reator industrial produz uma corrente de efluente de 14 kmol por hora de ar com 3% molar de um soluto contaminante. Por questões ambientais, 75% desse soluto deve ser removido para que o ar possa ir para o flare. Para isso, pretende-se usar uma torre utilizando uma corrente de circulação do processo que contém 0,2% molar do contaminante em água e uma vazão 2,5 vezes a vazão mínima. Aqui tem os dados da questão, o K' XA e os dados de equilíbrio líquido-vapor. E a questão pede para calcular a vazão mínima, a quantidade de estágios pelo método de Krenzer, considerando a médio. Considerando o uso de uma torre de recheio, calcule a altura da unidade de transferência da fase líquida, baseado no coeficiente global de transferência, se uma torre de seção transversal de 0,2 metros quadrados é utilizada, e, por fim, pede para determinar a altura do recheio necessário para a absorvedora, proposta na letra C, utilizando o coeficiente global de transferência de massa na fase líquida. Inicialmente, a gente listou aqui os dados da questão, né? A vazão de gás, a fração molar de soluto nessa vazão, a recuperação necessária, a fração molar do soluto do contaminante no solvente, a vazão do solvente operacional, que é 2,5 vezes a vazão mínima, que precisará ser encontrada, e a área da seção transversal da coluna de recheio. E aqui do lado direito a gente tem os dados do equilíbrio líquido-vapor, que é dado pela equação y igual a 2,66x. Então, inicialmente a gente faz os cálculos de balanço para determinar a composição do soluto no topo para a corrente gasosa. Então, a gente sabe que pode usar essa relação para encontrar V1 e Y1 através do dado de recuperação. Tendo o valor de V1 e Y1, a partir desse valor e da vazão de gás de inerte, que é o V', calculado por essa equação aqui, a gente consegue calcular o valor de V1, né, utilizando essa segunda equação, e através da relação V1 e Y1 dividido por V1, a gente consegue encontrar a composição de soluto no topo para a corrente gasosa. Tendo esses dados, a gente pode partir para a letra A do problema, que é o cálculo da vazão mínima, que no caso é a vazão mínima de solvente, tá? A gente sabe que o ponto ali mínimo ou o ponto da vazão mínima é dado quando o ponto de operação da base coincide com a linha de equilíbrio. Então, aqui está representado graficamente essa linha azul é a linha em equilíbrio, e a linha laranja é a reta operacional. Então, o ponto da vazão mínima é quando esse ponto aqui da base, que é aqui em cima, ela coincide com a linha de equilíbrio. Então, a gente tem um valor de yn mais 1, que é a fração molar de soluto na base para a corrente gasosa, e a gente precisa encontrar um valor de xn, que é a fração molar de soluto na corrente líquida, para esse valor de yn mais 1, mas de modo que ele coincida com a linha de equilíbrio. E para encontrar esse valor, a gente utiliza a equação de equilíbrio. Então, a gente substitui o valor de... A gente rearranja a equação para explicitar o valor de x, e a gente utiliza a relação do yn mais 1 dividido pelo coeficiente angular para encontrar um valor de x correspondente a esse yn mais 1, que seria esse valor de xn mínimo, que é 0,011. Então, esse aqui é o ponto de operação mínima na base da coluna. Então, para traçar essa reta de operação, a gente tem aqui os pontos da base, ponto de operação da base, que é o ponto justamente do ponto mínimo, e o ponto do topo, que são os dados que foram encontrados anteriormente. Então, traçando essa reta, né, aqui temos o coeficiente angular e linear da reta, a gente tem aqui a reta de operação mínima. Tendo esses pontos agora, a gente consegue calcular diretamente a vazão mínima de solvente. Para isso, o primeiro passo é converter as frações molares, que estão aqui em cima, em razões molares, que estão aqui. Para encontrar a razão molar, basta fazer a conta de que, por exemplo, o xn mínimo em razão molar vai ser a fração molar xn mínima dividido por 1 menos essa fração. Então, fazendo essa conta para todas as frações, eu consigo convertê-las em razão molar.
E esse cálculo é necessário porque a equação do cálculo do solvente mínimo, ela é feita em base livre de solvente. Então, quando a gente trabalha em base livre de soluto, perdão. Então, quando a gente trabalha em base livre de soluto, ou seja, com a vazão do inerte, a gente precisa trabalhar com a razão molar. Então, tendo esses dados, a gente calcula o valor de Kn. Esse Kn nada mais é do que o coeficiente angular da linha de equilíbrio. Então, a gente pode ver aqui que ele coincide exatamente com o coeficiente angular da reta de equilíbrio aqui, 2,66. E tendo os valores de Kn e das razões molares, a gente consegue encontrar o valor do solvente mínimo isento de soluto, dado por essa equação aqui. Porém, a gente precisa desse valor de solvente mínimo para encontrar a vazão de solvente operacional. E a vazão de solvente operacional, nesse caso, ela está contaminada também. Então, a gente não pode trabalhar com esse valor de solvente isento de soluto. A gente precisa encontrar o valor correspondente da vazão de solvente total. Então, utilizando essa equação aqui à direita, a gente consegue encontrar o valor da vazão mínima total, né? A vazão mínima contaminada. A vazão mínima do solvente contaminado. Na letra B, pede para calcular a quantidade de estágios pelo método de Krenzer, considerando o A médio. Para isso, a gente precisa... A equação do número de estágios é essa aqui à direita. E a gente tem quase todos esses dados, exceto esse valor de A. Esse valor de A é dado por essa equação, que depende da vazão de solvente operacional isenta de soluto, da vazão de gás isenta de soluto e de um valor M, que esse valor M nada mais é do que o coeficiente angular da reta de equilíbrio. Então, a gente tem, né, o valor de V', foi calculado anteriormente, e a gente tem o valor de M. Falta apenas encontrar o valor de L', que é a vazão de solvente isenta de soluto. Mas não a vazão de solvente mínima, é a vazão de solvente operacional. A questão diz que, para a operação, a vazão de solvente ela é dada por um valor 2,5 vezes a vazão mínima. Então, a gente tem a vazão mínima aqui em cima. Então, a gente apenas multiplica esse valor por 2,5 e encontra a vazão operacional. Então, de posse de todos esses valores, a gente calculou o valor de A, que é 2,32. Substituindo nessa equação de N, a gente encontra o número de estágios, que é 2,2. Porém, como não existe estágios fracionados, esse valor ele é aproximado para o maior valor inteiro mais próximo, que seria 3. Então, essa coluna ela tem 3 estágios através do método de Krenzer. Boa noite, meu nome é Tarânia Paixão e irei dar continuidade à resolução do exercício. A letra C, ela fala que, considerando o uso de uma torre de recheio, calcule a altura da unidade de transferência da fase líquida, baseada no coeficiente global de transferência, se uma torre de seção transversal de 0,2 metros quadrados é utilizada. Aqui nós temos o valor do coeficiente global de transferência, que foi dado pelo enunciado. Ele está em kmol por segundo metro cúbico. E para a resolução dessa questão, nós necessitamos realizar um balanço de massa global e por componente. Aqui estão as equações do balanço. E nós encontramos uma vazão de líquido na base de 84,23 kmol por hora e a concentração de soluto nessa corrente de 0,006. Como nós iremos realizar o cálculo da altura da unidade de transferência, inicialmente é preciso converter essa vazão de saída, que é a vazão na base, da coluna de absorção, para kmol por segundo. Para isso, nós dividimos apenas por 3.600. A altura da unidade de transferência é dada pela seguinte equação. HTUOL é igual a vazão de líquido dividido pelo coeficiente global de transferência da fase líquida vezes a área da seção transversal. Então, nós já temos todos esses dados e encontramos a altura da unidade de transferência para a fase líquida de 4,21 metros. A letra D, ela pede para determinar a altura de recheio necessário para a absorvedora proporcional à letra C, utilizando o coeficiente global de transferência de massa da fase líquida. Então, o que nós temos aqui é apenas a altura de uma unidade de transferência. E a coluna, ela é preenchida com diversas unidades de transferência. Então, o que a gente quer calcular é a altura dessa coluna inteira para esse processo. Inicialmente, a gente precisa encontrar os valores de x asterisco A, desculpa,
para o topo e para a base da coluna. Então, para a gente fazer isso, aqui tem esse apontamento do slide da professora Silvana, que eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor, que a relação de x asterisco a ela é dada com YA no equilíbrio. Então, para eu achar que é o meu x asterisco a, eu vou pegar a minha equação de equilíbrio, vou colocar o valor de YA e determino que é o meu x asterisco a. Então, para o topo da coluna, eu tenho que o meu YA é igual a Y1, que é igual a 0,008. Então, eu tenho a minha equação de equilíbrio líquido vapor que foi dada pela questão. Então, para achar que é o meu x asterisco a, eu vou substituir Y1 aqui, eu fico que 0,08 é igual a 12,66x, e passando esse valor dividido, eu encontro quem é o meu x asterisco 0, que corresponde ao meu Y1. A mesma coisa eu faço para a base da coluna e encontro que é o meu x asterisco n, que está com relação ao meu yn mais 1, que se trata da base. Então, para calcular a altura do recheio para o absorvedor utilizando o coeficiente global, nós temos essa equação geral aqui, nesse caso para a fase líquida, onde esse termo aqui, no slide vocês vão ver que ele está diferente, mas ele pode ser dado como um termo médio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse termo para o topo, esse termo para a base, e vou tirar a média entre eles. Então, inicialmente, eu preciso calcular quem é a minha média logarítmica para 1 menos x no equilíbrio. E a equação dada por isso aqui, que é 1 menos x no asterisco, no equilíbrio, dividido pelo ln de 1 menos x sobre 1 menos x no equilíbrio. Então, aqui eu calculo que é o meu 1 menos x no equilíbrio, e aqui eu tenho que o meu 1 menos x. Quem é o meu x? É o meu x0. E meu x no equilíbrio é o x0 no asterisco, x asterisco 0. Aqui, ó, use x e x asterisco 0. Então, para determinar esse meu termo no topo, eu multiplico isso aqui, que é o que? Nada mais é que a minha altura da unidade de transferência, vezes 1 menos x asterisco da média logarítmica sobre 1 menos x para o topo. Aí eu encontro esse valor. A mesma coisa eu faço para a base, só que nesse caso o meu x vai ser o meu xn e o meu x asterisco vai ser o meu x asterisco n, que eu encontrei anteriormente. Aí, como vocês podem perceber, é um valor que não tem mudança significativa quase alguma, e o valor médio é este aqui. Discriminando, nós encontramos que a integral de x até xn de dx, x asterisco menos x é igual a xn menos x0 sobre x asterisco menos x da média logarítmica. E essa média logarítmica é dada por essa equação aqui, onde x0 asterisco nós já temos, x0 nós temos também, xn de asterisco nós temos e xn também nós já temos. Então, nós encontramos quem é xn menos x0, nós encontramos quem é x asterisco menos x para a média logarítmica, e encontramos o valor de dx sobre x asterisco menos x. E para encontrar a nossa altura da torre de recheio, eu multiplico esse valor médio que foi encontrado aqui por essa integral, que é dada por esse valor. E eu encontro a altura da torre de recheio de 6,18 metros.